Фрайкорцела! Quase todos os aspectos têm sua base na maior economia global, os Estados Unidos. Portanto, é possível afirmar que está em andamento uma nova fase similar à Guerra Fria, tendo a Europa como palco estratégico. Para compreendermos o contexto que será abordado, é importante recordar que a expressão Guerra Fria refere-se ao período de conflito político-ideológico entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, URSS, entre 1947 e 1991. Essa era dividiu o mundo em dois blocos distintos, um associado ao capitalismo e outro ao comunismo ditatorial. O capitalismo prosperou e persiste até os dias atuais, enquanto o comunismo, por sua vez, é notório pelo seu insucesso. No caso específico da China, há debate sobre se é uma ditadura comunista ou um sistema político socialista com economia capitalista, algo como um socialismo de mercado. A indagação principal é: qual é o sistema político da China? Embora a China permaneça sendo uma nação com características socialistas, ela adotou componentes do mercado capitalista, quero dizer, o sistema socialista se rendeu ao capitalismo, pois sabe que funciona, o que a transformou a China numa nação industrializada, embora tenha enfrentado dificuldades e dependa da mão de obra quase escrava de baixo custo do comunismo. Apesar de mais de 7 décadas de abertura ao mercado, ainda existe uma forte presença do governo centralizado. O Partido Comunista da China exerce controle absoluto, com líderes em todos os níveis, desde cidades até regiões, em todo o país. O líder é escolhido pela Assembleia Popular Nacional, o equivalente ao parlamento, que é dominada pelo Partido Comunista. A liberdade de imprensa é limitada, com exceções para algumas mídias privadas também controladas, e a maioria do setor de mídia permanece sob supervisão estatal. De acordo com o Grupo de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch, o governo da China exerce um controle restrito sobre a internet e os meios de comunicação. Além disso, ele persegue grupos religiosos e prende defensores dos direitos humanos de forma arbitrária. Diferentemente daqui, onde temos acesso a plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, entre outras, na China, essas empresas não operam, apenas redes sociais sob supervisão estatal estão disponíveis, e a liberdade de expressão é quase inexistente, acarretando punições rigorosas. Então não, o comunismo não é bom para a população, ficamos felizes por estarmos do outro lado, o capitalismo. Não importa se alguém é ou não a favor do regime comunista, a lei é imposta a todos pelo líder autoritário chinês. Em resumo, a China adota um cenário político socialista, mas sua economia se direciona para o capitalismo, ao qual se submeteu. Em breve, aqui no Doc Zoom, terá um vídeo abordando especificamente o regime político chinês. Você ainda não é inscrito no canal? Você pode se inscrever agora mesmo. Mas claro, fique à vontade para isso e não poderia deixar de dizer meu muito obrigado. Bom, agora vamos continuar? No entanto, regressando ao tópico em questão, a guerra entre Rússia e Ucrânia prossegue há mais de 500 dias desde a primeira incursão das forças russas no país. Isso resultou em mais de 17 milhões de pessoas deslocadas e cerca de 411 bilhões de dólares em danos materiais. Infelizmente, uma resolução para o conflito não parece estar à vista. Desde o início da guerra, os mercados foram impactados pela instabilidade, refletida no aumento exponencial dos preços de commodities como carvão, trigo, gasolina, petróleo e milho. Isso teve como consequência um aumento do custo de vida global, e um impacto nas já sobrecarregadas economias após a pandemia, que foi mal administrada por muitos governantes fechando tudo sem base nenhuma, que hoje todos sabem. Os países mais rígidos com a população foram os mais ineficazes, já os com menos restrições, tiveram resultados melhores. Lamentavelmente, a situação parece estar se agravando ainda mais.
No Pacífico, as relações entre os Estados Unidos e a China estão cada vez mais tensas, à medida que nos aproximamos de um cenário semelhante à Guerra Fria, com o Partido Comunista Chinês assumindo o controle no Oriente, enquanto os Estados Unidos mantêm a hegemonia no Ocidente. As relações entre esses dois países têm sido tensas por algum tempo, e a cooperação parece estar entrando em colapso em um futuro próximo. A China, juntamente com os outros membros dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, está buscando afastar-se do dólar e criar uma moeda compartilhada não controlada, cujo valor é ancorado nas vastas quantidades de commodities controladas pelos BRICS. Esses países representam aproximadamente 1/3 de toda a produção global. Um adendo sobre os BRICS. Muito bem camuflado e divulgado desta forma, os BRICS não se trata de um bloco econômico, se trata mesmo de um bloco ideológico de esquerda para financiar todos os projetos. Eu gostaria de estar errada neste comentário, mas parece que anda para esta direção e todos devem prestar atenção a este detalhe que pode não ser bom. Depois desta observação, vamos voltar ao nosso vídeo. As tensões em torno da questão de Taiwan também atingiram um ponto máximo, especialmente após a visita de Nancy Pelosi, que procurou mostrar o sucesso democrático de Taiwan e discutir o aprofundamento das relações entre Taiwan e os Estados Unidos. Isso provocou fortes reações da China, com Wang Yi, o ministro das Relações Exteriores chinês, acusando os políticos americanos de brincar com fogo e classificando a visita como perigosa e insensata. Essas opiniões foram ecoadas pela mídia estatal, que instigou ações contra qualquer aeronave militar que voasse em direção a Taiwan, o que gerou preocupações sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Toda essa situação está alinhada com os planos de rejuvenescimento nacional da China até 2049, que é uma narrativa que se refere ao renascimento do poder e da prosperidade nacional chinesa, marcando o 100º aniversário da República Popular da China. Xi Jinping, o ditador chinês, afirmou em 2022 que a resolução da questão de Taiwan e a unificação completa do país são missões históricas e compromissos inabaláveis do partido. Isso também é uma aspiração compartilhada por todos os cidadãos chineses e uma demanda nacional para alcançar o renascimento da nação chinesa. Ao longo dos anos, ele tem empregado um discurso patriótico em relação a Taiwan, claramente buscando justificar eventuais conflitos para sua população. Embora Xi Jinping afirme que tudo isso seja benevolente para o bem global, a realidade parece diferente, especialmente considerando que o impulso da China para superar os Estados Unidos como a maior economia mundial tem enfrentado obstáculos. A desaceleração nos gastos dos consumidores, a crise imobiliária, a fragilização do mercado, a demanda de exportação, o recorde de desemprego juvenil em 21 anos e a alta dívida do governo local têm frustrado esse objetivo. Enquanto isso, Taiwan emergiu como um epicentro na indústria de semicondutores, um setor que domina os mercados globais e é responsável por 60% da indústria de semicondutores mundial, cujo valor deverá atingir $1 trilhão até 2030. É o poder que a ilha exerce sobre a economia global. Essa influência poderia desequilibrar o poder mundial e permitir que a China alcance sua visão de renascimento nacional, e possivelmente, até domínio global. Hoje em dia, a inteligência artificial parece dominar quase todas as discussões e por uma boa razão, ela oferece a oportunidade para avanços exponenciais, potencialmente revirando o mundo dos investimentos. Aqueles que ignoram esse risco acabam ficando para trás à medida que Taiwan se solidifica como o epicentro tecnológico global. Na década de 1850, a Califórnia experimentou uma onda de migração nacional e estrangeira quando o ouro foi descoberto em Sutter's Mill. Essa descoberta atraiu cerca de 300 mil pessoas para a região, todas ansiosas para buscar suas próprias fortunas cavando em busca de ouro. Enquanto alguns encontraram riqueza nessa busca, a maioria dos verdadeiramente ricos não eram os que cavavam, mas sim os que vendiam equipamentos e ferramentas para os exploradores. Esses poucos empreendedores garimpeiros reconheceram que a demanda por ferramentas e equipamentos para mineração era constante e oferecia retornos maiores do que a mineração em si, que estava saturada de competição e oferecia poucas chances de encontrar quantidades substanciais de ouro. Em sua essência, essa história nos ensina que às vezes é mais vantajoso fornecer componentes para que outros entrem em um mercado próspero do que entrar nesse mercado por conta própria. Em vez de cavarmos em busca de ouro, devemos considerar vender as ferramentas necessárias, e isso se aplica a muitas oportunidades de investimento. Hoje,
Mais do que nunca, esse princípio se aplica ao espaço das criptomoedas e da Web 3.0. Um excelente exemplo disso é o espaço das criptomoedas. Alguns investidores em criptografia alcançaram riquezas substanciais, mas a maioria enfrentou perdas significativas e gastou muito tempo. No entanto, aqueles que se beneficiaram são aqueles que forneceram as ferramentas para os interessados em investir. Nesse caso, as exchanges confiáveis e legítimas, como a Binance, Kraken e Coinbase, lucraram enormemente ao fornecerem a infraestrutura para a negociação de criptomoedas. De acordo com os executivos da Binance, a empresa agora avaliada em 300 bilhões de dólares. A Kraken, uma das primeiras exchanges de criptomoedas, é avaliada em cerca de 10 bilhões, enquanto a Coinbase, após seu IPO em 2021, está avaliada em 16,7 bilhões. Neste campo, também não podemos esquecer das indústrias de mineradoras que alavancaram em bilhões de dólares com vendas. Se observarmos a lista dos bilionários mais ricos do universo das criptomoedas, notamos que muitas dessas fortunas foram geradas por atuarem como CEO de grandes exchanges, em vez de investirem diretamente em ativos criptográficos. No entanto, o foco está se deslocando agora para um novo ouro, a inteligência artificial, e as empresas de tecnologia estão se voltando para explorar essa área. Essa tendência abriu uma onda de interesse na inteligência artificial, e empresas como o ChatGPT, que desenvolvem sistemas geradores de linguagem, têm sido o centro das atenções. Há rumores de que a OpenAI, responsável pelo GPT, está considerando um IPO que poderia avaliar a empresa em 29 bilhões de dólares. Enquanto isso, empresas de capital de risco como a Founders Fund e a Thrive Capital estão negociando a compra de ações da OpenAI, com valores superiores à oferta recebida em 2021, que avaliou a empresa em 14 bilhões de dólares. Se a inteligência artificial é o novo ouro e essas empresas estão buscando lucrar com ela, a pergunta é: como podemos aproveitar isso? A resposta é seguirmos a estratégia da NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa de tecnologia que projeta e produz diversos chips de computador, e ela se destacou ao vender ferramentas essenciais para aqueles que buscam aproveitar ao máximo a inteligência artificial. Não se trata de vender pás para cavar, mas de oferecer a infraestrutura necessária para a revolução da inteligência artificial. Em 2023, ser um fabricante de chips é um empreendimento extremamente lucrativo, e a NVIDIA está colhendo grandes benefícios ao desempenhar um dos principais papéis como fornecedor líder de hardware e software de inteligência artificial. De maneira análoga aos vendedores de equipamentos de mineração durante a corrida do ouro, a NVIDIA lucra substancialmente, como evidenciado pelo aumento de suas ações. Em apenas 6 meses, o preço das ações da NVIDIA subiu de cerca de 184 para aproximadamente 415 dólares por ação, com um valor de mercado superior a $1 trilhão. Seu crescimento acelerado e valorização impressionante são em grande parte resultado de sua venda de chips, impulsionados pelo novo boom da inteligência artificial. Isso porque a demanda por chips em todo o mundo está crescendo exponencialmente, enriquecendo várias empresas de forma significativa. A corrida pela inteligência artificial está ganhando competidores, que chega a Arábia Saudita e Emirados Árabes, que compram milhares de chips da NVIDIA. A Arábia Saudita adquiriu pelo menos 3.000 chips H100 da NVIDIA, enquanto os Emirados Árabes Unidos, que também estão criando seu próprio grande modelo de linguagem chamado Falcon, garantem milhares de chips da companhia. Desta forma, ambas as regiões asiáticas procuram juntar-se à corrida tecnológica e tornar-se o próximo padrão da indústria. Só para se ter uma ideia, a Arábia Saudita terá equipe 3 vezes maior do que a que treinou o ChatGPT. No que diz respeito aos Emirados Árabes Unidos, o treinamento do Falcon ocorreu durante 2 meses com 384 chips A100. Após o investimento realizado, o país do Oriente Médio terá acesso às virtudes de milhares de chips, razão pela qual espera que o modelo de linguagem seja ainda mais ambicioso. Com isso, esses 2 países da Ásia surgem como novos postulantes a quebrar o domínio que China e Estados Unidos estão tendo no setor. Todos estão em busca de como participar desse fenômeno. A inteligência artificial tem o potencial de revolucionar o planeta, e empresas de todo o mundo estão implementando para ganhar eficiência e lucratividade. No entanto,
Para que a inteligência artificial funcione efetivamente, é necessária uma capacidade computacional significativa, o que levanta a importância dos chips. É aqui que entra a solução de inteligência artificial gerada pela Ecof. Essa empresa está buscando lucrar com a atual corrida do ouro na área de inteligência artificial e está trabalhando para ser uma provedora essencial nesse cenário. A abordagem da inteligência artificial gerativa consiste em oferecer poder de computação necessário para o desenvolvimento, em vez de criar a própria inteligência artificial. Eles desenvolveram o MyCloud, uma solução baseada em nuvem que oferece recursos avançados de computação, sem que as empresas precisem construir suas próprias infraestruturas internas. Isso permite que as empresas se concentrem no desenvolvimento da inteligência artificial, enquanto a infraestrutura é cuidada por especialistas. Assim como as soluções em nuvem transformaram as indústrias ao longo da última década, o MyCloud está fazendo o mesmo para a inteligência artificial. Um exemplo notável é a Nvidia. As ações da Nvidia explodiram não apenas por causa da demanda por videogames ou mineração de Bitcoin, mas principalmente por causa da crescente demanda por inteligência artificial. Empresas de todo o mundo estão buscando implementar inteligência artificial em seus processos para aumentar a eficiência e a lucratividade, impulsionando a necessidade por poder computacional. A inteligência artificial gerada pela Ecof está até adquirindo outras empresas de tecnologia similar, incorporando suas capacidades ao seu portfólio. Isso oferece uma oportunidade única para os investidores, pois ao investir na Ecof, eles obtêm exposição a várias empresas de inteligência artificial simultaneamente, de maneira similar a um fundo ou ETF. A expansão da inteligência artificial é um fenômeno em crescimento, e a Ecof está posicionada para aproveitar essa tendência. Em resumo, assim como na corrida do ouro, nem sempre é necessário buscar diretamente o ouro, mas sim fornecer as pás. A inteligência artificial gerativa está desempenhando esse papel ao oferecer infraestrutura de computação para impulsionar a revolução da inteligência artificial, permitindo que as empresas se concentrem em suas aplicações. Empresas como a Ecof estão capitalizando essa oportunidade e oferecendo aos investidores uma maneira de participar do cenário em expansão da inteligência artificial, que está transformando a maneira como vivemos e fazemos negócios. Mas este é só um dos exemplos de empresas que estão começando a fornecer ferramentas para o desenvolvimento do novo ouro, a inteligência artificial. Gostou deste vídeo? Não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar. Continue sintonizando o canal DocZoom. DocZoom, documentários incríveis você encontra aqui. Nos vemos no próximo vídeo.